Pessoal, bom dia. Antes de mais nada, agradeço a presença, né, dos colegas, professores aqui e alunos, ex-alunos, né, por estarem aqui dispostos cedo, né, a me ouvir, né. A minha fala sobre essa obra do professor Edivar Lopes, a metáfora, eu serei breve por algumas razões. A primeira é que o tom da palestra é de homenagem, né? Certo? E eu não esgotaria um tema como a metáfora em meia hora ou 40 minutos. Não tem condição, porque é um fenômeno milenar, estudado há mais de 2000 anos, e eu não tenho como esgotar esse tema, e eu só o tornaria mais complexo para vocês, certo? Mas, enfim, eu escolhi falar sobre essa obra do professor Edivar Lopes porque a metáfora me é um tema muito caro, por conta da minha tese de doutorado. Eu trabalhei com metáfora, certo? E na época da tese eu não tinha ainda a maturidade não estudava semiótica, conheci o Américo já, mas assim, ele me manipulou, né? Usando o termo semiótico por sedução, né, para enveredar pela semiótica, mas eu já estava com a tese quase toda pronta, saiu uma espécie de salada de teorias da metáfora, né? Se eu tivesse tido contato mais cedo vamos dizer assim, a perspectiva semiótica da metáfora, né, a abordagem semiótica, eu teria visto esse livro do Edivar Lopes, que eu conheci na época do meu doutorado, através do Américo. Eu teria me debruçado com mais detidamente, teria me detido mais nessa obra. Como eu disse, a metáfora ela é estudada há 2000 anos, né? Vamos dizer assim, a gama de pontos de vistas divergentes entre as teorias da metáfora é imensa. O Greimas, por exemplo, fundador da semiótica, ele diz que seria preciso, na época dele, uma biblioteca inteira, se precisássemos colocar os trabalhos que já foram feitos sobre metáfora, né? Daria para encher uma biblioteca inteira. Hoje eu diria que é muito mais do que isso. É um tema instigante e eu vou aqui pontuar somente alguns aspectos. Não há como eu aconselho a leitura do livro, quem quiser, só existe na estante virtual, né, no Encebo. Né? Mas é um livro que merece ser lido, quem se interessa pelo assunto. E quem se interessa por semiótica, né? Porque, na verdade, ele faz isso aqui. Eu vou pontuar somente alguns aspectos que me saltaram aos olhos na época do doutorado e até hoje. O que me impressionou nesse livro foi o seu aspecto, vamos dizer assim, ser um manual, um bom manual introdutório para se estudar metáfora e, ao mesmo tempo, sem perder o rigor e, ao mesmo tempo, aplicando a teoria semiótica para explicar o funcionamento da metáfora, certo? Então, a primeira coisa que eu pontuo do livro do professor Edivar Lopes é o contexto histórico em que ele nasce. A edição é de 1987, pessoal, e 86, a primeira edição, que é desse aqui. Quem aqui já fez linguística cognitiva ou qualquer outra, ou psicolinguística, ou estudou minimamente metáfora, sabe que a década de 80 foi a década em que fervilhava as concepções, houve a guinada cognitivista dentro dos estudos da metáfora. O que eu quero dizer com isso? Em 80, o Lakoff Johnson, né, um filósofo e um linguista dissidente da linha chomskiana, eles lançam uma obra de referência, de fato, o Metaphor We Live By, né, que foi traduzida em português como as metáforas da vida cotidiana, né? E esse livro, para os cognitivistas, foi um marco. E, de fato, foi porque se colocou ali, naquela época, uma nova perspectiva teórica, um novo modo de olhar a metáfora. A metáfora, o problema é que o discurso, a paráfrase desse discurso, dessas obras, é que vai tornando, o horizonte da metáfora foi se abrindo muito a partir desse livro, certo? E quem estuda metáfora hoje em dia tende a dizer a seguinte frase:
A metáfora não é um fenômeno linguístico. Vejam, eu vou usar a frase que eu encontro nos livros. Não é mais um fenômeno. Aí botam apenas, não é só um ornamento linguístico, é uma figura do pensamento e não da linguagem. A visão é correta, mas nós temos que, para adotar essa visão, nós temos que sair de um ponto da linguística e ir para um ponto da psicologia, no mínimo. Ou então conjugar os dois. Então, na verdade, aí o aluno inexperiente tende a dizer, a metáfora não é o que aparece manifestada como texto, como coisa, é o que está, é o nosso modo de raciocinar. Certo? Então, o mérito do livro do professor, essa é a visão da chamada metáfora conceitual. Não é uma visão que eu estou dizendo que ela não seja adequada, é um ponto de vista diferente. Mas o aluno mistura e tende sempre a preterir uma a outra. E geralmente a visão preterida é a visão que trata a metáfora como um fenômeno da linguagem. A nossa pergunta que a gente sempre fez, eu e a Américo, é perguntar, e os 2000 anos de história da metáfora vão por água abaixo e vamos colocá-la dentro da mente e esquecer, tentar explicar uma metáfora dentro da cabeça sem fazer essa interseção? Os próprios cognitivistas hoje em dia estão fazendo o percurso contrário, viram que não conseguiam encontrar mais essa realidade psicológica da metáfora. Eu gosto dessa palavra. Aí começam a buscar o que agora? A metáfora está no discurso, quer dizer, a mente faz parte do discurso e ela é processada no discurso. Então, são pontos de vista diferentes. O que eu vou tratar aqui, porque deve ter alguém aqui que conhece essas teorias e estudos, o Rubens, colega aqui, fomos colegas aqui, ele sabe, na pós-graduação, da dificuldade que nós temos de distinguir esses dois pontos de vista. O que eu vou tratar aqui, eu vou falar de metáfora como linguagem e sobretudo, como discurso. E não vou me deter nesses aspectos psicolinguísticos, do processamento e tudo, certo? E a obra do professor Edivar Lopes é interessante porque em 87, pessoal, esse livro é de 86, 4 anos depois do lançamento do livro do Lakoff Johnson. Então, como o Américo falou ontem, ele sempre foi subversivo, né, o professor Edivar Lopes. Onde ninguém ia, ele tentou desviar caminhos. E no livro aqui, ele é um semioticista e um linguista. Numa época, pessoal, em que todo mundo estava trabalhando com metáfora, buscando a linha da psicolinguística. E hoje a gente retoma o livro e eu vou pontuar para você ver a atualidade desse livro. Hoje. Certo? Então, esse é o primeiro ponto. O primeiro mérito dessa pequena obra, vamos dizer assim, resistir com competência, né, com rigor, não vou dizer modismos, aos avanços, porque na verdade não foram modismos, a metáfora conceitual e a metáfora cognitiva foi um avanço, mas sob um determinado ponto de vista, porque aqui do outro ponto de vista também se avançou, certo? Então esse é o primeiro ponto, a obra ainda é atual. O segundo ponto é o que o professor Edivar Lopes faz nesses 2000, o que existe de 2000 anos de história da metáfora, nessas, vou dizer, 110 páginas, né? O percurso que ele faz das teorias de metáfora, das teorias clássicas, né? O que é que ele faz nesse livro? Ele consegue não resenhar apenas as teorias aristotélicas e as outras, do Richards, do Max Black, do Jean Cohen, teorias clássicas que ele consegue articular criticamente e mais ainda, ele consegue fazer isso com o aparato conceitual da semiótica. E um outro ponto interessante, ao ler esse livro, pessoal, que em 87 o camarada já analisava a metáfora em textos visuais, em discurso publicitário. Em 87 está aqui a análise de shampoo e de tudo. A gente parece, vendo assim, a gente pensa que isso pode ser uma coisa... a gente fica pensando assim, como esses pensadores são mal compreendidos no seu tempo. Isso é uma coisa que serve para nós aqui. Que é isso? Às vezes o cara é mal compreendido. E pense como se sente uma pessoa que quer ser compreendida e não pode, né? E ser postumamente não é bom. Certo? Então, ele nos disse, não foi, Américo, que ele está escrevendo todo dia.
tem uns 5 livros prontos, engavetados. Aí disse para a professora Helenice, a esposa dele, se você não publicar, se eu não consigo não publicar antes de morrer, queime. Aí a leitura de um semioticista é, depois, o que há? Eu quero é o vivido, né? Então é essa a ideia. E a gente, nesse colóquio, é interessante, porque assim, o tom não é muito teórico. Eu até estou saindo dessa teoria, da coisa um pouco, porque eu me interesso muito mais para valorizar o pensador. Então, o que é que o professor Edivar Lopes fez? Articulou teorias que eu só tinha visto num livro na minha tese, que foi o Américo também, que disse, é engraçado, na UFC o pessoal não lê, estuda, faz tese em metáfora e não se debruça sobre um livro chamado A Metáfora Viva, do Paul Ricoeur, que é um tratado de toda a história da metáfora. E eu lendo, né, Américo, esse livro, parece que é uma miniatura. Só que na semiótica, o Paul Ricoeur articulou a filosofia, né, e a linguística, e ele articulou linguística, filosofia, literatura e semiótica aqui. Certo? E aí eu começo só pontuando, então esses pontos aqui, eu já acho que já merecem a homenagem. E eu estar falando aqui sobre esse pequeno livro. Certo? E na minha tese eu usei uma coisa interessante, porque enquanto a noção de metáfora que nós temos é aquela escolar. Duas. Ou a que remonta, de fato, a Aristóteles, a metáfora como substituição, que está lá na gramática, no final. Um ornamento. O que é um ornamento? Um enfeite de linguagem, um uso que você convoca de uma troca de palavras equivalentes no sentido, para dar um efeito de estilístico ou de embelezar a frase, vou usar assim. Então diz, você está usando uma metáfora porque você está dando o chamado sentido conotativo, literal, e o sentido figurativo. O problema, pessoal, é que aí eu pergunto, e como funciona isso? Como se opera essa substituição? Como isso é feito, de fato? O nosso papel é esse, pessoal, o papel do professor, porque às vezes, aí é por isso que se joga a metáfora lá para o fim dos fenômenos na escola, a serem estudados, é um desafio para explicar. Nós não conhecemos os mecanismos, certo? Então, o percurso que o professor faz é tentar explicar em termos semióticos, e leia-se valorizando sobretudo a questão da linguagem, o funcionamento da metáfora. Então, na verdade, a visão tradicional é essa. A metáfora é um ornamento, ou na gramática é uma figura de linguagem, um tropo. E na época da antropologia, que tem um livro, As Figuras do Discurso, do Fontanier, né? Que houve uma época que qual era o papel, se via a metáfora como? Se elencava ela dentro de uma outra lista de tropos, de figuras de linguagem. A hipérbole, o eufemismo, a epêntese, todas aquelas figuras, e lá estava a metáfora. Só que ela sempre foi subversiva, né? Sempre esteve lá como soberana. Ela era meio dessas, todas 1000 e tantas figuras de linguagem, sobressai sempre a metáfora e a metonímia, que eu não vou problematizar essa relação aqui, não vem ao caso. Mas, enfim, a metáfora tradicionalmente foi tratada como uma figura de linguagem, que você recorre como uma substituição para seu discurso ter um efeito estético maior, potencializar esse efeito estético no seu discurso. E como funciona? Então, na verdade, aí alguém pergunta, e como se dá esse desvio? Dizer que a metáfora tem um sentido literal, há um sentido literal e a metáfora é um sentido impróprio. E qual é o funcionamento disso? Aí surge a noção que a gente também aprende na escola. A metáfora é um desvio da norma, que está nos manuais de estilística, né? A metáfora é um desvio de norma. Norma é o quê, pessoal? A nossa língua, o código, a língua já claro que a língua já é estabilizada. É o sistema estabilizado, o sistema linguístico estabilizado. Certo? Então, a metáfora seria um desvio desse sistema. Aí você diz, poxa, que interessante, mas como funciona isso? Aí o professor recorre a uma teoria clássica do Jean Cohen, que é a teoria, ele diz a seguinte coisa, no nível profundo, a linguagem tem uma organização lógica. As sentenças de uma língua, as predicações, vou dizer a ordem, por exemplo, em toda língua, na estrutura profunda, você tem uma estrutura como se fosse A, E, P. A é A, seria, né?
A e A. Você teria uma estrutura lógica de... A identidade teria que ser... Para você manter a estrutura lógica da língua, você teria que ter enunciados equivalentes. A é A. A não pode ser B. Certo? Então, ele parte dessa ideia de que, quando você faz uma metáfora, você está... Maria é uma flor. Você está fazendo o quê? Afirmando manifestando um conteúdo, uma expressão... Aliás, de uma expressão, você está afirmando um conteúdo que, pela linguagem, Maria, você é afirmando com o verbo ser, que ela é uma flor. Essa é uma contradição lógica para a linguagem. Aí, o que é que acontece? Você é obrigado a fazer o quê? Recorrer a um desvio do código. Ocorre o desvio, se cria uma figura de linguagem. Por quê? Esse princípio fere a contradição lógica, mas ele está sendo visto, afirmado como lógico. E você tem que interpretar. Aí você vai buscar essa... Aí a pergunta que se faz, né? A metáfora é um desvio por quê? Você tende o salto da metáfora é esse, ela tende a não estar no código, pessoal. Não ser prevista pelo código. É por isso que a gramática também geralmente não convence a afirmação de que a metáfora é uma comparação implícita. Vocês lembram disso? Para resolver a metáfora é só colocar um como. Então, Maria é como uma flor. Mas como uma flor, mata a surpresa da metáfora. Por quê? Você vai buscar, se eu acabei de dizer que a metáfora é um desvio, então ela é mais do que um desvio, ela é uma subversão do código. Se eu digo Maria como uma flor, se eu estou afirmando como, eu estou comparando. Então, essas duas estruturas eu vou buscar num código já. E a metáfora parece que dá um salto maior. Ela apresenta uma igualdade que não deveria existir. Maria é uma flor. Maria é um trator. Ó. As conotações aí vão até que nível, hein? O que é ser um trator, hein? Pode chegar até aí. Então, quer dizer, Maria é um trator. Então, quer dizer, essa busca... porque essa visão é interessante, pessoal. Considerá-la somente uma comparação, eu quero mostrar isso. Parece que destituir a metáfora da sua qualidade de surpresa, de enigma. Aí vem a contribuição do Edivar Lopes. Ele consegue articular muita coisa. Um conceito que eu vou ler aqui é do estranhamento. Ele diz que o grande segredo da metáfora é o efeito na leitura de estranhamento. Aí ele coloca o que é um estranhamento. Olha que coisa interessante, pessoal. Estranhamento. É o efeito de leitura resultante da somatória de uma decepção com uma surpresa. Aí, olha, ocorre quando o enunciário, eu acho que aqui é o enunciatário, enunciário também, se defronta com uma construção, eu, leitor, me defronto no meu texto com uma construção que suprimiu o que ele esperava que ela contivesse. Maria é... Aí, espera, o código, O que é que você espera aqui, pessoal? Um predicativo, qualquer, um adjetivo, bonita, bela, bababá, um paradigma. Aí o que é que acontece? Maria é... Aí vem o quê? Eu esperava que contivesse isso, mas aparece o que eu não esperava. Aí é a surpresa. Por isso que, diante de uma metáfora, o que é que acontece conosco? Uma espécie de curto-circuito. Temos que resolvê-la. Aí você diz, cadê o código? Cadê o paradigma? E aí entra... Aí quem faz literatura, às vezes, as metáforas ousadas, o que é aquilo? O cara cria uma coisa, uma subversão, que eu vou dar um exemplo aqui do Manuel de Barros, que você fica perdido. Aí esse é o estranhamento. Então, é percepção da ruptura das perspectivas programadas no código da língua, na competência do leitor. O estranhamento em que os formalistas russos... esse é o estranhamento em que os formalistas russos viam um artifício definidor da arte e que constitui o efeito da leitura característico da apreensão de uma metáfora. Então, a ideia é essa. Agora, o mais interessante, pessoal, esse estranhamento, hoje em semiótica, atualmente, nós estudamos, por exemplo, a semiótica chamada tensiva. A tensividade é que, vamos dizer assim, o discurso é um campo tensivo. Ora, carrega o sujeito,
o leitor para uma afetividade e ora para uma inteligibilidade. E esse jogo é que constrói o sentido. Então, ora você está sendo o enunciador do texto, e esse jogo da leitura te carrega para paroxismos afetivos, da intensidade, ora para a resolução da extensidade. Certo? Aí o que é que acontece? O que é que está dito aqui? Uma decepção com uma surpresa. Eu estava vindo na minha rotina de inteligibilidade. De repente aparece uma metáfora. Puf! Me tira do chão. Aí o que é que a gente tende a fazer? Resolver a metáfora, né? Ah, Maria é um trator. Tal. Aí decresce o nível do... E eu vou explicitar a metáfora, por paráfrases, por outras, de toda a ordem, né? Essa paráfrase nós sabemos que nunca vai ser, numa boa metáfora, você nunca vai conseguir atingir essa paráfrase total, né? Uma paráfrase perfeita. Aí, isso é que é interessante. Então, pessoal, o professor Edivar Lopes, já parece que atualmente a gente trabalhando com ele com esse conceito, e eu usei num artigo que eu publiquei agora numa revista, vocês podem baixar online, Estudos Semióticos, lá da USP, apontamentos para uma abordagem intensiva da metáfora. Vocês entram no site Estudos Semióticos e procuram o último número e tem esse artigo. E eu falo disso, pegando uma coisa do Valéry, do Paul Valéry, que é um pensador, como o professor Edivar Lopes colocou aqui, todo semioticista gosta, porque era uma figura, um pensador genial, e eu uso para mostrar que a metáfora às vezes subverte tanto que essa surpresa é tão intensa que às vezes nós nem encontramos resolução. Ela fica suspensa. Você tenta achar e não consegue. Agora, e antes de pontuar o exemplo que eu quero mostrar desse efeito de estranhamento, que é o que eu notei foi como o professor Edivar Lopes já nessa época percebeu no livro dele, a gente até perguntando, você pescou isso do Valéry? Porque ele não disse ele disse, não, aí colocou um outro autor, quer dizer, ele disse, não, de fato é o que acontece, certo? Agora, olha como é interessante. Então, por que acontece isso, pessoal? A primeira coisa é porque a metáfora é um estranhamento, mas por quê? Porque ela faz o que sintagmaticamente? Ela confronta, através da cópula de um verbo ser, ela confronta dois discursos, mas criando uma identidade, como é que eu diria, absurda, vamos dizer assim. Aí sabe qual é a saída dele? Outra. Em semiótica, vocês ouviram o professor Edivar ontem falando que tudo é discurso, não vivemos fora da linguagem. Aí o que é que ele coloca? Ele mostra que a metáfora se difere justamente da comparação, e essa surpresa, esse efeito exacerbado de estranhamento acontece numa metáfora usada. Por quê? Ele mostra a metáfora, pessoal, ela afirma esse conteúdo meio absurdo, mas se diz, e por que eu não renego a interpretação, já que é absurdo? Por que eu insisto na interpretação? Ele mostra, através de um quadrado, nós vivemos a comunicação, o texto, o discurso é regido por um contrato de veridicção. A verdade, ela é construída no discurso. Vocês viram o professor falando isso ontem. Então, o que é que a comparação faz? Quando se diz Maria é como um trator. A comparação parece que diz assim, Maria, olha, visualizem a frase, Maria é como um trator. Parece que quando eu digo isso, Maria é como um trator, eu estou dizendo assim, Maria parece um trator, mas não é como um trator. Então, ele está fazendo o quê? Esse jogo que quem estuda semiótica conhece, do chamado quadrado veredictório, é dizer assim, a verdade nós já não temos acesso, porque na comparação o que é que acontece? Ela parece um trator, mas não é um trator. E se eu botar que nós vivemos nós somos a verdade estaria numa conjunção de ser, de e parece junto, seria um termo complexo. O que é uma verdade? É algo que é a conjunção de ser e parecer junto. Mas a gente nunca alcança isso, pessoal. Ele falou ontem isso aqui. Então, a comparação, o que é que acontece? Parece afirmar que parece, mas não é. Por isso que nós não temos surpresa. Agora, quando você diz uma metáfora, o que é que acontece? A metáfora diz mas não parece. Porque eu estou vendo o discurso como
ela é um trator. A afirmação vem primeiro, está manifestado. Sintagmaticamente, eu estou dizendo que ela é um trator. Agora eu te resolve. Por que é que ela não é um trator? Certo? Então, isso é muito interessante. É um jogo de sentido, o efeito de sentido é muito interessante, porque você está afirmando algo que você... Aí você diz, professor, e como é, então a frase é falsa. Ele se está afirmando, aí você diz, é porque eu acabei de dizer, você está achando que essa verdade já é uma verdade construída no discurso. E aí o Edivar Lopes fecha esse pensamento dizendo assim, então a metáfora é como se fosse da ordem do mistério. O que é? O que é um mistério? Se apresenta ali, aí gera o sobressalto, porque mas não parece ser. Mas está insistindo em ser. E o que é isso, pessoal? Crença. Então ele coloca a metáfora e diz a seguinte frase, a metáfora é como os mistérios. Os mistérios só são verdades quando cremos neles. O que é que ele está querendo dizer com isso? Dizendo, você está no mundo da crença. Então, para acreditar na verdade metafórica, considerar Maria um trator, você precisa construir a verdade do discurso e apostar no arquimodalizador, que é o crer. Então, nós estamos... E aí você tem um modo de explicar semioticamente a metáfora no próprio discurso. Aí, para terminar a minha fala, no meu artigo eu analisei a seguinte frase do Manuel de Barros, né? Do Livro das Ignorâncias. Grande poeta, né? E ele criou a seguinte frase, né? Que na época do artigo nós passamos um tempão tentando resolver. Poesia é quando ao lado de um pardal o dia dorme antes. Então, certo? Quem é bom em sintaxe, já vê logo o estranhamento que eu falei. Poesia é quando ao lado de um pardal o dia dorme antes. Né? Esse é o desafio do semioticista, sempre querer buscar o sentido e às vezes fica louco com uma frase dessa. Tem que prestar contas com esse enunciado. Comecemos a tentar resolvê-lo pelo que eu falei aqui rapidamente. O estranhamento vem logo de quê, pessoal? Claro, a primeira coisa que aconteceu foi o quê? O que eu disse da tensividade. A suspensão do sujeito. Todo mundo aqui quando disse, o quê? A ruptura do desvio, buscou no código, não achou na língua, tem que procurar em outro código, que o Américo vai falar depois sobre isso, ou outros códigos, e talvez não ache. Esse é o poder criador da metáfora. Eu fiz o quê? A é B, a estrutura canônica da metáfora. Poesia é isto. Só que eu coloquei o que depois, pessoal, aí o que é que a gente vai tentar resolver? Resolver o estranhamento, pela sintaxe. Primeiro obstáculo. Depois do verbo ser não vem um predicativo, vem uma oração subordinada adverbial. Aí você diz, poesia é quando ao lado de um pardal o dia dorme antes. Aí você diz, é coisa do poeta. Aí você diz, mas aí essa surpresa nesse nível no nível das possibilidades, né, do que vem depois do verbo ser, a gramática prevê. O sistema prevê minimamente o verbo ser se comportando como um verbo intransitivo. Então, seria, aí o que é que a gente vai buscar? Resolver o nosso estranhamento. Aí muda a ordem da frase. Aí, quando o dia ao lado de um pardal dorme antes, poesia é. Poesia acontece. Resolvemos a metáfora. Não, porque esse camarada, esse enunciador, que aqui no caso é o Manuel de Barros, ele fez o quê? Subverteu ainda mais. Poesia, aqui na ordem da sintaxe, estaria uma metáfora que nem é tão ousada. Eu consegui decrescer o grau de intensidade dela resolvendo com essa, na própria sintaxe, na opcionalidade de uso do verbo ser, com efeito poético, claro. Ainda é um grande desvio, mas olha, veja a ordem dos constituintes. Poesia é quando ao lado de um pardal o dia dorme antes. Ao lado de alguma coisa está lá preenchido. Dorme antes de quê? Aí você vai tentar desconstruir. Poesia é quando o dia dorme antes ao lado de um pardal. Aí você tenta achar, resumindo, o cara construiu uma coisa, uma estrutura, que esse estranhamento fica exacerbado.
E o que é que acontece, que a gente chama em semiótica? Isso vira uma coisa chamada acontecimento. É uma chamada metáfora-acontecimento. Ou seja, não tem resolução, resta você fazer, sabe o quê? Sentir. E é nesse jogo entre rotina e acontecimento que a metáfora mostra esse valor. E aí, para encerrar, tudo isso está aqui. Esse é o mérito de um livro desse. Não dito nessa palavra, porque nós temos que considerar a época, né? O professor Edivar Lopes não tinha um aparato conceitual, isso ainda mais, o torna mais, a leitura mais interessante e valoriza ainda mais o pensador. Porque em 1987, e detalhe pessoal, não existia todo esse desenvolvimento que eu estou falando. O meu artigo fala praticamente dessas coisas, e eu fui buscar essas coisas que eu falei recentemente aqui dentro, relendo para falar sobre isso. E mais ainda, há poucos manuais genuinamente brasileiros sobre metáforas. Que eu saiba, Eunice Pontes, aquele livrinho da metáfora, o resto é tudo tradução do inglês. E aí, bem-vindos ao mundo da metáfora e ao mundo do professor Edivar Lopes, viu? Obrigado.